Glória a Deus, aleluias. É para o Senhor. Eu acredito que pode ser mais forte. Ele merece. A glória é dele, a honra é toda do Senhor. Deus é um Deus maravilhoso. Estar aqui é um privilégio, principalmente com pessoas lindas. Cada rostinho que eu olho aqui, todo mundo tão lindo. Então é um prazer estar aqui, poder ministrar de Deus para a sua vida, ministrar de Deus para a minha vida também, porque Deus, Ele fala primeiro conosco, para que nós venhamos entregar para vocês. E o meu maior prazer é ver a igreja cheia, conforme ela está hoje, e saber de que aqui, essas pessoas, vocês, são os meus irmãos, a qual nós encontraremos lá nos céus. Olha como é que a família é grande. É lindo, é maravilhoso. E falar de Jesus é algo tão sobrenatural, porque Ele é a pessoa que eu mais amo. Falar de Jesus é algo tão diferente, simplesmente porque Ele me deu o prazer de ter a vida. Ele me deu o prazer de ter filhos, de ter uma família. Me deu o prazer de conhecer vocês, de poder sorrir, de poder chorar, de poder conversar. Esse é o nosso Deus. Agradecer a todos vocês, agradecer ao pastor Saulo que tem dado esta oportunidade. E de coração, eu amo todos vocês. Verdadeiramente eu amo todos vocês. Amém. Nós temos aqui um título. O Senhor me apresentou este título hoje, que é assim: a ceia, os milagres e a ressurreição, o poder do amor de Cristo. Eu gostaria de que colocasse aqui, projetasse Lucas capítulo 22, o versículo 19, para juntos nós lermos. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós estamos numa noite de Santa Ceia, aonde todos os meses nós fazemos isso aos primeiros domingos, lembrando do significado do que Jesus fez por nós ali naquela cruz. Santa Ceia, um memorial de aliança. Por que um memorial de aliança? Porque aquela aliança, ela começa quando Jesus, ele senta ali à mesa aos discípulos e ensina o significado do pão, ensina ali o significado do sangue. E o pão ali, até antes de acontecer, ele já mostrando aos discípulos o que iria acontecer com ele. Ele já estava ali, já adiantando. Já era uma profecia. O próprio Jesus dando uma profecia do que ia acontecer com a própria vida dele diante da cruz. E que seria por nós. Como não amar esse Deus? Como não amar a Jesus Cristo? Como não amar esta trindade que trabalha juntos através deles, dessa trindade? Nós vivemos um sobrenatural. Através deles trabalhando junto, porque Jesus, quando ele ali recebe o Espírito Santo, no batismo ali, quando ele foi batizado por João Batista, e tudo aquilo que começa dentro daqueles 3 anos que ele trabalha, é por nós. É ele ensinando os discípulos o que fazer e como caminhar. Agora nós estávamos ouvindo aqui a palavra do pastor Bruno, e ele falando de que como era Pedro antes e Pedro depois. Mas tudo isso por conta de uma caminhada, porque ele teve um mestre a ensinar. Ele teve um mestre ali que estava cumprindo a vontade do Pai aqui na terra, se fazendo como um homem, por mim e por você. Não era por qualquer coisa que ele estava
porque Ele nos amou primeiro. Era por amor. Ninguém entrega um filho a morrer por um mundo inteiro. Eu poderia dizer aqui que seria loucura, mas o nosso Deus, Ele é louco por nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Santa Ceia. Na noite em que Ele foi traído, Jesus reuniu os discípulos sabendo que Ele iria ser traído, e por um deles. Mas tem uma diferença: em momento algum Ele condenou aquele que iria o trair. Quantos de nós aqui já fomos traidores? Quantos de nós aqui já fizemos algo que traímos a confiança de alguém? Talvez quando criança, a confiança dos nossos pais. Mas fomos perdoados também, primeiramente por Cristo, mas também tivemos compaixão daqueles que também estão junto conosco. Eu já perdoei meus filhos lá em casa muitas vezes, e quantas vezes necessária for, eu perdoarei. Caminharei junto, tentarei ensinar o máximo possível, porque assim Jesus fez. Santa Ceia. Talvez para muitos, sabe, pastor, é só algo que todo mês a gente faz. Talvez para muitos é só: eu vou comer um pão e tomar um vinhozinho, simbolizando o que é que Jesus fez lá na cruz, mas foi naquela época, já tem tanto tempo. Talvez para muitos não tenha um significado tão importante, tão forte, tão impactante, mas para essa igreja tem. Para essa igreja tem, para a igreja de Cristo tem. Porque nós entendemos que este ato profético é nada mais do que a gente dar continuidade do que Jesus pediu. Ali se iniciava uma nova aliança. Aquele ato profético, ele se iniciava uma nova aliança de Deus ali, através do seu Filho. Mas é uma aliança conosco, que hoje nós estamos dentro desta aliança. Você está dentro desta aliança. Eu estou dentro desta aliança que Jesus Cristo ali ensinou aos discípulos. Fomos alcançados através desta aliança. Eu vou falar igual Jesus falou quando aquela mulher que estava para ser apedrejada, e ele virou para todos e falou assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem aqui na igreja nunca pecou? Mas eu quero te dar uma boa notícia: o teu pecado não te condena, mas Jesus Cristo te salva. O teu pecado não vai te levar para o inferno, mas Jesus Cristo, através do que Ele fez ali na cruz, ao nosso arrependimento, nós temos ali o direito da salvação, porque Cristo vive e Ele está à destra do Pai. A Santa Ceia, ela continua sendo algo, eu acredito que até mais forte. Pastor Reinaldo, eu acredito que ali eram 12, hoje nós somos quantos? Quantos que desses 12 que foram indo proclamar o Evangelho até os confins da terra e nos alcançaram? E hoje aqui nós estamos muito mais do que 12. E não é somente aqui, é pelo mundo, levando o significado da cruz, o significado do pão, o significado do suco, do vinho, do sangue. Porque o pão simboliza o próprio corpo de Jesus Cristo, morto? Não, vivo, ressurreto, à destra do Pai Ele vive. E o sangue foi derramado por mim e por você, para que venhamos ter esta certeza de que não foi à toa este ato que Jesus fez. Ele me alcançou, Ele te alcançou.
Ele nos alcançou. Então o pão simboliza o corpo partido. Por que partido? Porque ele foi crucificado, ele foi furado, ele foi machucado, ele sofreu por conta dos nossos erros e pecados. Se o diabo acha que ele teria algum trunfo para poder agir contra as nossas vidas, ele perdeu ali na cruz. Não é à toa que ele queria já atormentar Jesus Cristo quando ele se separou ali os 40 dias, porque ele não queria que acontecesse aquilo que ele mais temia. O que o diabo mais temia era perder a chave. A chave. E hoje Jesus está com a chave. Trancou o diabo, deixou ele preso, e nós somos livres. Livres em Jesus Cristo. E aí eu pergunto, como não participar de uma mesa tão farta dessa daqui, aonde ele cura, conforme a pastora Azul falou, aonde dentro da minha casa eu também vivi isso. Eu já vivi tantos milagres. Eu já caí de cima da minha casa. Foi quando Jesus, ele me trouxe de volta, e ele me avisou antes. Eu não dei ouvido quando ele me avisou, mas ele cumpriu com o que ele me avisou, com o que ele disse. Ele falou comigo: ou você volta por amor, ou você volta pela dor. Não foi 7 dias depois que ele falou comigo, aconteceu. E hoje eu estou aqui em cima de um altar, pregando a palavra. Eu tinha certeza de que aquele dia poderia ser sim a minha morte. Eu caí de cima de casa, fiquei 6 meses encostado. A cabeça que era para ter esfarelado no chão, Deus, ele colocou o meu braço no lugar da cabeça. Eu tenho uma cirurgia que eu fiz aqui, eu não tenho a cabeça do rádio. Ela esfarelou. No lugar de ser minha cabeça, foi a cabeça do rádio. No lugar da cabeça, foi a cabeça do rádio. Para quem não sabe, o rádio, ele é essa parte do osso de cima, e ele é o encontro deste movimento. E eu poderia ter ficado sem esse movimento. Não fiz prótese, não coloquei nada. E eu não tenho, mas eu movimento. Eu não tenho, mas eu mexo meu braço. Eu não tenho, mas eu tenho força. Não perdi força, não perdi movimento, mas o sinal ficou para me lembrar de quem Jesus é na minha vida. E não parou por aí. Eu vivi um milagre com a minha esposa em 2018 para 2019, quando ela também foi cometida por um câncer, desenganada pelos médicos, e está aqui. E teve mais um milagre por esses dias, que o meu filho foi corrigido junto com um ônibus, e ele também está aqui para glorificar o nome do Senhor. E quantos mais milagres for necessário que a igreja do Senhor viva, nós viveremos, porque esse é o nosso Deus, um Deus de milagre. O cálice, ele representa o sangue que foi derramado, que nos purifica de todo o pecado. É algo tão importante, porque o mundo às vezes ele tenta nos enganar, até mesmo aqui dentro da igreja, de vir com setas e dardos inflamados e falar: eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu estou mal, ou porque eu pequei, ou porque eu errei. Basta você agora ir ouvindo essa palavra e ter este entendimento de que este ato profético é tão importante para a sua vida. Aí mesmo você pode falar com o Senhor, peça perdão, mas não deixe de fazer este ato profético. Quem sabe através do que você crê. Quem sabe não, porque quem sabe é dúvida. Através do que você crê, você tomando, participando e crendo, apresenta ao Senhor. Porque quem vai fazer não sou eu e não é você, é Deus. O que é que você precisa?
simplesmente esse ato, até hoje faz milagres. Porque Jesus ainda, depois de ter ensinado e ter partido o pão e ter ensinado os discípulos, ele ainda vira para os discípulos e fala que farão obras maiores do que as minhas. Porque eu estarei à destra do Pai, assim disse Jesus, mas deixarei com vós o Espírito Santo, aquele qual vos consolará. A ceia, ela não é apenas um ritual, ela é um chamado de comunhão. Por isso nós estamos juntos, por isso que nós estamos como irmãos em comunhão, para cearmos junto à mesa. E Deus se faz presente ao nosso meio, o Pai se faz presente aqui neste lugar. Nós não estamos ceando somente em comunhão com os nossos irmãos, mas é com os nossos irmãos e com o nosso Pai, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. E ainda é mais forte. Por que nós fazemos isso todos os meses? Porque na própria palavra do Senhor diz aqui no final do versículo, a qual nós acabamos de ler em Lucas: fazei isto em memória de mim. É um convite à fidelidade. Mesmo em meio a dores e a dificuldades a qual nós passamos, é um convite à fidelidade ao nosso Senhor. Não importa o que você viveu esta semana, este mês, este ano, este tempo já que se passou, o que está para trás. O que importa é você agora, o que você está vivendo neste momento, participando de algo tão importante. Porque a presença de Deus, ela nos enche, principalmente quando Deus, ele se alegra com o nosso coração contrito e com o entendimento do que nós estamos fazendo, e não fazendo por fazer. Mas Jesus, ele não para por aí. Nós também vivemos o que? Milagres, acabei de falar. E Jesus, ele ensinou os discípulos a ver o que eram os milagres, a acreditar, a crer. E o que significa um milagre, pastor Bruno? É o poder manifesto do reino dos céus tocando a terra. É o poder manifesto do reino dos céus tocando a terra. Isso significa milagre. Se você machucar e ralar o dedo do seu pé, você mesmo pode se medicar sem precisar de um milagre, porque você se machucou. Mas se algo tão forte acontece na sua vida que você é incapaz de fazer, e é o impossível, mas mesmo assim acontece, é o poder dos céus descendo e tocando na terra. Durante seu ministério, Jesus, ele operou milagres que revelam o caráter de Deus. Então ele estava aqui, além de ser por nós, ele estava cumprindo aquilo que o Pai o mandava. O caráter de Deus estava se manifestando através de Jesus Cristo aqui na terra, para que ele nos ensinasse que através dele e por ele nós também faremos obras de milagres em nossas vidas e através da vida do outro também. Gostaria aqui de colocar na tela Mateus capítulo 8, lê o versículo 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. E logo após Mateus 14, 19 e 21. Mateus 8, 16 e 17 diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, as nossas dores, em algumas traduções. Então Jesus, ele levou sobre si tudo aquilo que pode nos amedrontar ou atormentar.
Próximo versículo, em Mateus 14, 19 e 21, nós vamos falar sobre o que Deus fez em meio a uma multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo do pão, deu-se aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Em meio que Deus fez uma multidão, simplesmente com 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram uma multidão muito maior do que o que você está vendo aqui dentro da igreja. Então você imagina Deus fazer isso. E quantos discípulos eram que andavam com Jesus? Quantos cestos sobraram? Os discípulos, isso é tão forte, que eu vou falar agora. Eles não pegaram um pão e nem um peixe, na hora que eles estavam entregando para a multidão. Eles estavam servindo. E a palavra do Senhor diz que melhor é servir, do que receber. E eles serviram. E não sobrou ali um pão e um peixe, sobrou um cesto para cada um. A palavra do Senhor diz que sobraram-se 12 cestos, e eram 12 discípulos. Eles ainda ficaram com mais do que o que a própria multidão ficou. Um milagre duplo, um milagre para a multidão e um milagre para os discípulos. Foi um milagre duplo. Então aquilo que você faz para o reino, saiba de que o próprio Deus é quem vai te dar, e não por barganha, mas porque Ele ama em te abençoar. A gente está falando de um Pai que, além de ter nos amado primeiro, Ele também ama nos dar. Faça para o reino, faça para Deus. Você não está fazendo para o homem, não. Você não está fazendo para mim, não. Você não está fazendo para o pastor Saulo, não. Por mais que você goste, sabe, do pastor Saulo, por mais que você goste de mim, por mais que você goste dos pastores, mas não faça por nós, não. Faça por Deus. Faça por aquele que realmente pode também fazer por você. Não por barganha, mas faça por amor, com a certeza do que o que está por vir pela sua vida, nem você sabe, porque às vezes a gente pede mal. Às vezes a gente não sabe pedir. Na palavra do Senhor diz que nós pedimos maus, mas Deus nos entrega ainda muito mais, e além do que aquilo que nós pedimos, porque Ele sabe da minha verdadeira necessidade. Ele sabe do que pode vir a acontecer comigo amanhã. Esse é o nosso Deus. E em João 11, do 43 ao 44, olha que sobrenatural que Jesus também faz. João 11, o versículo 43 e o versículo 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus, ele não venceu a morte somente na cruz. Ele venceu a morte todas as vezes que ele ali ressuscitou alguém que estava morto, para provar de que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele fez isso mais de uma vez, mas era necessário de que todos soubessem. E este é o símbolo que nós temos ali da cruz. Cada milagre tinha um propósito. Qual era o maior propósito de cada milagre?
era mostrar que o reino de Deus estava em evidência. Era mostrar que o amor de Deus não é simplesmente só por amor, mas a evidência do reino, através de Jesus Cristo, sobre toda a população, sobre toda a terra. E não há um canto desta terra que não receberá a palavra do Senhor. Os milagres não são apenas demonstração de poder, mas ela é uma expressão de compaixão. Quando Jesus curava, libertava ou multiplicava, Ele mostrava que Deus se importava com cada detalhe de nossas vidas. A sua necessidade pode não ser a mesma que a minha. Às vezes a sua necessidade é uma cura física. Às vezes a minha necessidade é uma porta aberta. Às vezes a necessidade do irmão é que realmente alguém que está aí condenado à morte, Jesus ali cure, mas continue vivo. Mas o mais importante é que o reino de Deus, ele está se estabelecendo aqui neste lugar através de nós. É que Jesus Cristo, ele nos ensinou, e nós estamos dando a ênfase em continuar glorificando o nome dele através dos milagres que ainda acontecem, através dos atos proféticos. É uma igreja profética? É sim, nós vivemos atos proféticos, vivemos e continuaremos vivendo até que Jesus Cristo volte. Que depois que ele voltar, aí é com ele, aí não precisa mais da gente fazer. Em Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? E aqui é uma igreja que crê no manifestar do Espírito Santo. Aqui é uma igreja que crê. Olha o milagre que nós também vivemos aqui. Isso aqui é um milagre que você está vendo. Olha o tamanho dessa igreja. Olha onde é que você está sentado. O que Deus fez? Simplesmente Ele começou a colocar ali uma perturbação sobre a vida de um homem que cedeu um casarão, e do casarão virou isso aqui onde nós estamos. O que for necessário Deus movimentar para te entregar aquilo que Ele tem te prometido, Ele vai movimentar. O que for necessário Deus fazer, se Ele tiver que tirar um sono de alguém, Ele vai tirar o sono de alguém, mas Ele vai te entregar aquilo que Ele te prometeu. Eu não estou aqui para poder pregar casa, carro, mas eu estou aqui para dizer: a promessa do Senhor será cumprida sobre a sua vida. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas eu tenho certeza que o que Ele te prometeu vai acontecer. E que se for uma casa e um carro que seja, mas e se não for, o que Ele tiver te prometido vai acontecer em nome de Jesus. Mas agora vamos para uma parte mais forte, o final, porque nós estamos falando de Santa Ceia, e a Santa Ceia, ela simboliza a ressurreição, o corpo de Cristo, o sangue. O que falar da ressurreição? Eu quero dar o nome como a vitória final, porque Jesus Cristo, ele ficou ali com os discípulos durante os 3 anos, mas existiu ali o momento final, a vitória final, aonde o véu se rasgou, aonde verdadeiramente ali aconteceu de Jesus pegar e falar assim: agora estão com vocês, porque eu rasguei o véu, o meu sangue foi derramado, o meu corpo vive. 3 dias após a cruz, o túmulo ficou vazio, a pedra foi removida, e a morte foi vencida mais uma vez. Não há morte e condenação contra a sua vida, porque Jesus Cristo já pagou por mim, pela sua vida. Levante as mãos para os céus e aponta para os céus. Aponta assim, ó, com o dedo apontando, e diz assim, ó: Ele vive. Diz mais uma vez: Ele vive. Pode falar de novo: Ele vive. É a certeza do que nós temos, é o que nos faz caminhar,
é o que nos faz respirar, porque Ele vive. É por Ele, para Ele que são feitas todas as coisas. Se você vive é por Ele, é para Ele. Se a sua vida não glorificar o nome de Jesus Cristo, não glorificar o nome do Deus vivo, algo está errado. A sua vida ela tem que glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele está dentro de você. E é através dele que vai te convencer do pecado. É através dele que Ele vai te usar. Você vai ser usado por Deus. Você vai alcançar vidas. Você vai viver milagres. Você vai profetizar milagres na vida de pessoas. Essa igreja, ela vai viver o sobrenatural. Cada um aqui vai profetizar milagres na vida de pessoas, e milagres vão acontecer. Porque se nós não estamos aqui para crer, do que adianta então a palavra? Eu já vi muitos milagres, mas eu vou te falar, eu quero ver mais. Eu quero enxergar mais, eu quero viver mais milagres. Que eu tenho certeza que o que Deus tem para fazer ainda é maior do que o que nós pensamos e pedimos. Em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, versículo 15 ou 20. Não me recordo bem, mas é capítulo 7. Eu não estou me recordando o versículo que diz que pode um pai, quando o filho ali pedir pão, da pedra? Não, ele vai dar pão. E se o filho pedir peixe, ele vai dar uma serpente venenosa? Não vai. Ele vai dar o peixe, que simboliza o alimento, a comida. Mas logo adiante diz que nós, como maus pais, entregamos boas coisas aos nossos filhos quando pedem. Imagina o que nós pedimos ao nosso Pai Celestial. Até quando a gente pede mal, Ele ainda nos entende, conserta e faz ainda melhor do que o que nós pedimos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que ama nos abençoar. Tanta bênção, que a maior bênção que nós alcançamos, pastor, foi a salvação. Essa é a maior bênção. O ato de Jesus Cristo naquela cruz. Esta é a maior bênção. O ato profético mais forte que eu conheço na Bíblia é a cruz. Porque se não fosse pela cruz, não estaríamos nem aqui. O mundo já teria sido consumido. Que a esperança ela nunca morra para aquele que crê. Em Lucas 24:5, porque buscai entre os mortos aquele que vive. Não vamos buscar Jesus Cristo entre os mortos se Ele vive. Porque buscai entre os mortos aquele que está vivo, que ressuscitou. Ele não está num madeiro. O madeiro ficou vazio. O túmulo ficou vazio. Ele vive. Nós buscamos daquele que vive, que está vivo. O nosso advogado fiel. A ressurreição de Cristo garante a nossa própria ressurreição de vida eterna. Nós também teremos a ressurreição de vida eterna. Nós também teremos a vida ali ao lado dele. Eu vou te ver lá, meu irmão querido, meus irmãos queridos, iremos nos ver lá. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, lembramos do sacrifício,
Quando nós meditamos nos milagres, lembramos do poder. Quando nós celebramos a ressurreição, lembramos da vitória. Cristo, Ele não está no passado, Ele vive hoje ao nosso meio. Assim como Ele multiplicou aqueles pães, curou enfermos e venceu a morte, Ele continuou operando milagres na vida daquele que crê. Basta somente você crer, você vai ver o milagre do Senhor sobre a sua vida. Santa Ceia, ela nos chama para a comunhão. O milagre nos lembra do poder, e a ressurreição nos garante a esperança. Porque em João 14:19 diz: porque eu vivo, vós também viverás. Em João 14:19, eu vou repetir. Diz: porque eu vivo, Jesus falando, vós também viverás. É uma palavra de garantia que nós temos perante a um Deus que está vivo nos céus, e que garante a minha e a sua vida, e que garante que nós ainda também viveremos e profetizaremos ali milagres sobre a vida de pessoas, e esses milagres também nos acompanharão. Mas este é o símbolo da ceia do Senhor. O pão não é um símbolo de um corpo morto, mas sim um símbolo de um corpo vivo que ressuscitou e está dentro do Pai. E o sangue, que simboliza que todo o peso e acusação contra a minha e a sua vida ficou diante daquela cruz. E eu digo, em nome de Jesus Cristo, o pecado da igreja está perdoado. Os seus pecados estão perdoados. Os meus pecados estão perdoados. Mas Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Para que garantia maior? Não precisamos de uma garantia maior. Nós precisamos de crer e viver. E esse é o nosso Deus, que por amor deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para cumprir o que João 14:19 está dizendo: porque eu vivo, vós também vivereis. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, aqui estão os teus filhos, meu Pai, que irão cear este dia de hoje, que irão, meu Pai querido, estar diante da tua cruz ali, porque tudo aqui simboliza o sinal da cruz sobre as nossas vidas. Que os erros, pecados a qual a sua igreja já cometeu, que nós cometemos contra ti, não venha ser a condenação para que não venhamos fazer este ato profético, mas venha ser a nossa alegria em saber que pelo seu ato, pelo que o Senhor fez, nós fomos alcançados. E eu te agradeço. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e agradeço essa oportunidade. Obrigado, Senhor.